Vamos conversar agora a respeito dos nossos filhos adolescentes. Estou aqui com a Simone Oliane, psicóloga. Tudo bom, Simone? Prazer te receber mais uma vez. Obrigada. Prazer é meu. Estou sempre à disposição para discutir temas relevantes. Obrigada. Olha, você aí na tua casa tem algum filho adolescente e de repente você está pensando em se separar do seu marido, ou você que é marido quer divorciar da tua esposa. Como será que fica a cabeça do adolescente? Vamos entender um pouco? De repente, o que você está fazendo pode estar sendo benéfico ou não para o seu filho. O que se deve levar primeiro em conta quando os pais se separam e tem um filho adolescente no meio desse jogo? Acho que o principal é que não tem ex-filho. O casal vai se separar, mas o bem-estar do filho deve ser considerado e por isso a verdade deve estar à tona de todo o diálogo, de toda a discussão. Quando você diz verdade, é explicar para a criança o real motivo da separação? Isto, sem entrar em detalhes, mas contar que o casal não tem mais o vínculo afetivo, não tem mais interesses em comum, que eles estão brigando e que eles estão considerando a possibilidade de se separar. Mas que o filho vai ter todo o amparo, todo o apoio, toda a segurança afetiva, né? Para poder continuar com o pai, com a mãe, em contato e se desenvolver de forma plena. Quando não há briga entre o casal, vamos supor, o casal vivia, entre aspas, bem até aquele momento, na cabeça do filho, pelo menos, mas o casal sabe que não está bem. Todo mundo sabe, né, gente? Numa relação a gente sabe quando está bem e quando não está. E, de repente, se resolvem, se decidem pela separação. O filho entende assim: poxa vida, até então meus pais estavam bem, por que eles vão se separar? Às vezes a gente considera que os adolescentes não vão compreender, mas se for colocado a verdade, eles vão perceber que não tinha mais intimidade do casal. Então, falar claramente o que está acontecendo e o que os dois estão pensando e como estão planejando o futuro, o adolescente não vai ter Lógico que ele, na fase da adolescência, a gente vive emoções intensas, né? Às vezes a gente se vitimiza, às vezes a gente fica mais agressivo, às vezes a gente acha que ninguém entende a gente, ou que a gente não entende ninguém. Então, pode ser que aquele casal, que aparentemente não tinha problemas, e que aparentemente o filho não compreendesse ou não soubesse o que estava acontecendo, ele não vai compreender. Ele vai sim, se for colocado às claras o que está acontecendo com aquele casal, o filho será capaz de compreender, porque ele já deve ter percebido que não tem mais afeto nos pais. Geralmente o adolescente ele é mais introspectivo, né, Simone? Então, eles não conseguem verbalizar muito bem os sentimentos, aquilo que estão pensando. Tentar extrair isso deles é ruim? Filho, fala para a mãe o que está pensando, fala para o pai, está pensando o que está achando dessa separação. É ruim essa pergunta? Não, não é ruim, mas é importante não forçar a barra, porque às vezes eles não têm intimidade para poder falar essas coisas com os pais. Eles falam com os amigos, mas não conseguem falar para os pais. Então, começar a forçar a barra para forçar uma amizade vai produzir mais afastamento dos adolescentes. O ideal é que aconteça naturalmente. E se perceber que não tem jeito, que ele está se afastando, está ficando mais arredio, procurar ajuda profissional, porque ele vai precisar de uma orientação psicoterapêutica para poder transitar por esse período de crise e extrair o melhor que é possível, inclusive para a vida futura dele. Com quem que o adolescente deve ficar? Com o pai ou com a mãe? Qual das duas casas? Uma vez que se separaram, cada um vai para um lado, né? Isso. E aí? Essa pergunta é difícil. O adolescente deve ficar com quem oferece mais segurança emocional. Num lugar onde ele se sinta confortável, num lugar onde ele possa ter sua rotina de estudo, ter seu espaço. Não está relacionado com segurança financeira, mas segurança emocional, onde ele se sente amado, se sente confortável, se sente respeitado. Fazia a pergunta para ele: aonde você quer ficar, filho? Quer ficar com a mãe ou quer ficar com o pai? Deixar para que ele decida.
Hoje se fala de guarda compartilhada. Então, os dois continuam com a responsabilidade de cuidar. Então, pode ser que de manhã ele vai para a escola com o pai, na hora do almoço almoça com a mãe, à tarde estuda com a mãe, no final de semana sai com o pai ou com a mãe. É importante que os dois continuem presentes. Antes falavam da guarda e que ficava só com um e a cada 15 dias ia visitar o outro. Hoje não. Hoje o que está sendo estimulado é que os dois, pai e mãe, continuem presentes na vida do filho. Entendi. Se de repente, isso que você falou, eu achei muito oportuno, da criança ficar aonde existe maior capacidade emocional de lidar com ele, se nessa casa onde ele ficou, onde a rotina também vai favorecer, né, o processo de desenvolvimento dele, não existe algo emocional, uma estrutura emocional boa, como lidar com isso? Eu acho que daí ele vai reclamar do que está acontecendo, e eu acho que é importante ouvir o adolescente e entender o que está acontecendo com ele, e daí ele pode dizer: olha, não me sinto confortável porque minha mãe ou meu pai está com uma namorada nova, né? E eu não me sinto confortável, que ainda não me adaptei. Eu acho que escutar isso e fazer com que ele possa encontrar estratégias para poder lidar com esse processo de adaptação. Sempre escutar o adolescente. Entretanto, alguns adolescentes vão utilizar esse jogo para manipular, né? Para fazer o outro se sentir culpado. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe, se tiver uma relação em que fala abertamente, o adolescente não vai usar das chantagens, né? Para poder jogar com o pai, com a culpa que vai acontecer nesse processo aí. Precisa estar bem resolvido para poder o adolescente também ficar bem resolvido. Achei interessante você colocar a questão da namorada. Muitas vezes, né, o casal se separa e refazem a vida novamente. Existe um tempo que seria oportuno, de repente, esperar para um novo relacionamento, para que o adolescente não sofra? Ou não? Acho que o casal tem que seguir, cada um segue a sua vida. Esse tempo de luto, vamos dizer assim, eu acho que a fase mais complicada é o primeiro ano. Mas se for falado abertamente, o que todo mundo está pensando e sentindo, ele vai passar por isso de uma forma bem tranquila. Mas esse primeiro ano é o período de adaptação de todos, de quem se separou e de quem ficou. Então, o processo de lidar com essas emoções e se adaptar à nova vida precisa ser respeitado escutando o adolescente aí. Então, se os pais estão magoados um com o outro, com raiva, é importante que considere que está se separando do marido. O pai vai sempre existir na vida daquela criança, daquele adolescente. E vice-versa, para ela também é a mesma coisa. Acho que os pais têm uma grande preocupação. Eu não vou me separar porque vai que meu filho lá na frente vira um delinquente, um drogado. Tenho medo que ele se torne uma pessoa que eu não o ensinei a ser assim. Acontecia muito mais isso no passado do que acontece hoje. Hoje as pessoas estão mais resolvidas com relação a essas questões. Então, famílias desestruturadas, inclusive a criança acaba, filho de pais separados. Hoje a gente já não vê mais tanto isto. Não é porque o casal se separou que o adolescente vai se tornar um usuário de drogas ou um delinquente. É mais saudável, inclusive, se separar do que ficar vivendo num ambiente de muita agressão, de muitas brigas, de falta de respeito. Acredito que na experiência profissional que eu tenho, eles acabam se desenvolvendo melhor se for um ambiente mais tranquilo, sem tantas brigas. Então, se as brigas e a falta de respeito, as agressões verbais e muitas vezes físicas estão acontecendo, a melhor estratégia é se separar e o filho vai ficar melhor do que se continuar nesse ambiente. Qual seria a tua maior dica para os pais que estão se divorciando, se separando? Como lidar com os filhos? E uma dica também para você, adolescente, que tem os seus pais que já estão em processo ou já se separaram. Eu acho que a principal dica é, independente das mágoas que houveram nesse processo de relacionamento, pensar que o filho precisa estar num lugar de segurança. E esse lugar de segurança é construído no diálogo.
no respeito, respeita a privacidade de todos os atores envolvidos no processo. E pensando nisso, o diálogo é o principal caminho, tanto entre os pais, que tomaram a decisão e vão comunicar ao adolescente, quanto considerar e escutar o adolescente do que ele está pensando, do que ele está sentindo. É comum, nesses casos, outros membros da família assumir o papel, os avós, tios, querer fazer o papel que o outro não está fazendo naquele momento. Converse com o adolescente, mostre para ele que o pai e a mãe estarão sempre presentes, que podem contar com apoio, com carinho, com atenção o tempo todo. E se fizer isto, eu tenho certeza que ele vai continuar respeitando o pai e a mãe, né, e vai poder estabelecer relações saudáveis no futuro. E a dica para o adolescente? Fale o que sinta, compreenda que seu pai e a sua mãe não estão deixando você, que eles estão desfazendo uma relação, mas eles têm direito à felicidade. E que você é parte desse processo de encontrar um jeito de se adaptar e ser mais feliz. Você também vai ser feliz vendo o seu pai e a sua mãe bem. Perfeito. Eu espero ter ajudado, viu? Espero que os conselhos da Simone, todo o conhecimento dela tenha ajudado você aí, casal que está em fase de separação, e você adolescente também, tá? Desabafa, fala tudo que você sente com seu pai e com a sua mãe. Melhor coisa que tem é o diálogo, eles são seus amigos, nunca se esqueça disso. E se não conseguir, procurar ajuda profissional. Concordo plenamente. Obrigada, Simone. Adoro quando você vem. Obrigada, viu? Obrigada.